1 Samuel capítulo 15, verso 22 diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura ao Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para Seir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente nem se arrepende, porque não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: Pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Amém, irmão? Poder sentar. Irmãos, eu não sei, mas eu tenho uma coisa para declarar para vocês. Estou fascinado com Jesus Cristo. Eu acho que eu me converti ontem. Teve um irmão da África que ele mandou um sonho. Ele falou: Pastor, estou tendo uns sonhos engraçados ultimamente. Os meus sonhos estão sempre me mostrando assim, me apontando algumas coisas futuras. Aí ele mandou um sonho que dizia assim: Pastor, eu estava no meio de toda a congregação da geração Jesus Cristo, se não me falha a memória, assim os detalhes, né? E estávamos vendo o pastor pregar, estávamos no ano de 2053, e o pastor estava pregando do mesmo jeito que o pastor prega hoje. Eu falei assim: que bênção, né? Já me animei com isso, né, irmão? Porque um dia um jovem entrou aqui na igreja e falou assim: muita gente começou que nem você, mas hoje eles são mais equilibrados, mais temperados. Eles mudaram. Você acha que você também não vai mudar? Aí eu disse assim: ó, não sei o futuro, mas até aqui eu não mudei. Não pretendo, hein? Vamos ver, o futuro dirá. Já esse irmão lá da África, o André Savandi, se não me falha a memória, foi ele, né? O André? Ah, foi o Vasco, não sei, não é o time não, irmão, acho que lá nem Vasco não tem, mas é o nome do rapaz, sobrenome. Aí ele dizia que me via em 2053, eu pregando do mesmo jeito. Aí ele dizia que era a última pregação, que eu estava me despedindo. Ai, tomara que o calendário passe logo, irmão. Não quero saber de vocês não, meu irmão. Fica para aí quem quiser ficar, eu vou embora. Vou mesmo. Irmão, eu tenho uma saudade do céu que você não imagina. Você não imagina, irmão. Eu estou rindo aqui, brincando, mas você não imagina o anseio que eu tenho pelo céu. Sabe, eu vivo como uma criança que o pai promete um pirulito. Assim sou eu com relação ao reino de Deus. Eu tenho plena convicção que esse Cristo vive e que esse reino é real. Ninguém consegue me convencer o contrário disso. Se eu estiver no erro, acredite, eu vou morrer nesse erro, porque ninguém vai conseguir me convencer o contrário dele. E ele dizia o seguinte: pastor, depois que você pregou, 2053, era a última pregação, você estava se despedindo, mas pregava do mesmo jeito que prega hoje, dizia ele. E quando o senhor acabou de pregar, ele disse assim: toda a congregação
caiu no sono. E ele dizia, inclusive eu, dizia ele, né? Inclusive eu. Irmão, isso está já visto, Deus já nos tem revelado. Amém? Você já leu o estudo 2070? Você já viu aqueles acréscimos, os sonhos, as interpretações? 2070 é o nome do estudo que está na internet. Quando eu sair da terra, todo mundo vai dormir. Até a igreja que estiver restaurada vai dormir também. E depois, esses que são frutos da obra da restauração, virá sobre eles um sopro de Deus poderoso. E eles vão acordar. E vão acordar como o grito da meia-noite. Quando o mundo estiver festejando, acabou o fanatismo, acabaram aqueles loucos, eles vão olhar, está tudo tranquilo, todo mundo adormecido. Daqui a pouco o Espírito Santo vem, vai se levantar um povo, como eu já tenho dito aqui, 1000 vezes pior do que eu. Eles estão preocupados comigo, coitados, coitados. O povo que vai se levantar depois de mim, depois desse intervalozinho, o povo que vai se levantar depois desse soninho breve que vai ter, deve durar mais ou menos uns 5 anos, esse sono breve, o povo que vai se levantar vai ser tão terrível que eles vão ter que matar. Nem prisões vai adiantar, eles vão ter que matar, o sistema vai ter que matar essa geração que vem depois de mim, mas vai dormir. Vai dormir. Irmão, você tem ideia do que é o meu ministério? O meu ministério te mantém acordado. Quando eu sair da terra, todos que estiverem, mesmo na voz da restauração, vão dormir. E olha, irmão, serão milhares no mundo inteiro. Com a minha saída, vai todo mundo dormir. Saída que eu falo é morte, tá, irmão? Vou morrer, tá bom? Ou como diz a Bíblia, vou dormir em Cristo Jesus, né? Você não pensar que eu estou no inferno. Morreu, foi para o inferno. Não, estou dormindo em Jesus, para você entender bem. Então, meu irmão, essa realidade muito poderosa, você precisa entender agora. Quer dizer, pastor, que todos vão dormir? Então não adianta nada? Irmão, adianta tudo. Porque depois desse sono breve, só acordará quem tiver condições de acordar. Eu te digo, principalmente aos mais jovens, os que estão aí com 30 anos daí para frente, irmão, pode se preparar, porque vocês serão o grito da meia-noite. E os mais jovens também vão fazer parte disso. Mas eu estou botando assim um patamar alto, vamos dizer assim, quem já atingiu aí uns, não sei, tem que fazer os cálculos, estou meio perdido, vamos arredondar aqui, uns 35 anos. Daí para baixo, meu irmão, com certeza vão ter que fazer parte do arrebatamento e do grito da meia-noite, e dos martírios, e diz tudo isso aí que já está profetizado, que quando nós soltamos essas coisas pela internet, as pessoas dizem assim, são loucos, são malucos, estão falando do dia que Jesus vai voltar, daquele dia e hora ninguém sabe. Como que ninguém sabe? Fala sério, como que ninguém sabe? Jesus falou, o Pai sabe, e se o Pai sabe, Ele revela quem é que ele quiser, amém? Ora, Jesus não falou, bem-aventurado é tu, Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu? Quem poderia imaginar que alguém recebesse uma revelação do alto? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, irmão, eis a questão, alimenta-te no profundo do teu ser, para que você possa ter condições de ouvir o toque da trombeta, que vai chamar aqueles que vão compor o arrebatamento, o grito da meia-noite, aquelas coisas que nós chamamos escatologia, as coisas dos últimos dias. Agora, irmão, o nosso texto aqui, voltando, você que já conhece essa história de Saul, senão depois você dá uma lidinha com carinho para estar bem inteirado da questão. O que eu vejo aqui na vida desse rei Saul? Primeiro, eu vou deixar Saul de lado e vamos lembrar do
patriarca Jó. Irmão, Jó passou por toda aquela prova, por toda aquela luta, por todas aquelas guerras, por todas aquelas coisas horríveis, mas ao mesmo tempo maravilhosas. Por quê? Porque estava tudo no projeto de Deus. O diabo tocou no homem, o diabo matou os filhos, o diabo fez, sei lá o que fez, destruiu sua riqueza toda, incendiou os seus rebanhos, os ladrões levaram, foi um horror. Não sei quantos seres humanos continuariam vivos depois de passar por aquilo que Jó passou. E ainda tinha lá a companheira dele que não entendeu nada e ao invés de auxiliá-lo, ainda incentivava ele a desistir do caminho. Não tem mais nada, homem. Tu é um trapo humano de pé aí em cima desses ossos. Amaldiçoa logo esse teu Deus e morre. Aí ele diz assim: como fala uma louca, assim fala você. Nós recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Como é que um homem pode ser tão espiritual a ponto de entender que Deus também pode lhe dar o mal? Porque muitos crentes são bem ceguinhos, né? Qualquer probleminha que acontece na sua vida é o diabo. Não, meu irmão, qualquer coisa que acontece na minha vida é Deus. Não importa o que seja. Se eu capotar com o carro 50 vezes e depois sair de lá com vida, eu vou dizer assim: é Deus. Tem gente que acontece qualquer coisa, é o diabo. Jó está dizendo assim: nós recebemos o bem de Deus e agora não vamos receber o mal? O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jó em nada blasfemou do nome do Senhor. Agora, irmão, naquela terrível prova, eu te pergunto, Jó sabia o que estava proposto para ele no final dessa história? Se ele tivesse desistido no meio do caminho, se ele tivesse blasfemado, se ele tivesse não tido tanto entendimento com relação das grandezas de Deus, saber que Deus é o dominador, é Ele que permite o bem, é Ele que permite o mal, é Ele que dá, é Ele que tira, é Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida. Se Jó não tivesse compreensão, essa prova o teria destruído. Foi a compreensão de Jó de coisas espirituais, de detalhes de Deus, que o fez sobreviver. E até um incentivo da companheira dele, né, que não entendeu nada, e a Bíblia não entra nos detalhes depois de como essa mulher, enfim, amaldiçoa o teu Deus e morre. Não, tu está falando igual uma louca. Nada disso que amaldiçoa Deus e morre o quê? Jó passa por uma prova que a gente, lembrando da prova de Jó, tem que dizer assim: misericórdia. Que prova, meu Jesus. Alguns historiadores dizem que quando as pessoas olharam para Jó, não o reconheciam. O seu corpo estava completamente deformado, inchado. E outros detalhes que eu não vou nem falar aqui, irmão, para evitar que tem pessoas que têm estômago muito fraco. Não vou nem falar alguns detalhes do que acontecia com o corpo de Jó. Mas, numa prova daquela, quem ainda nutriria esperança? Porém, Jó permanece firme. E lá no final, a Bíblia apenas diz que Jó recebeu tudo em dobro. Mas eu te digo uma coisa, Jó não recebeu somente tudo em dobro, como o historiador coloca, a nível de bens materiais. O que esse homem agora passa a ser no mundo espiritual diante do Deus Todo-Poderoso é algo realmente muito tremendo. Mas a Bíblia não entra nos detalhes. Encerra a história na prova de Jó e numa recompensa de Deus, porém fala de uma recompensa natural, que Jó recebeu tudo e as filhas foram as mais belas que se acharam na terra e a sua riqueza foi toda multiplicada e foi uma coisa realmente gloriosa, mas eu esquece todo esse lado material que Deus deu para ele. Eu paro e olho para o espiritual, para o que esse homem se tornou na camada espiritual. Que lugar ele conquistou lá em cima, no reino de Deus.
Quantos galardões foram gerados a ele quando ele aguentou firme aquelas pauladas todas e disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Quando Jó declarou isso, meu irmão, lá no céu foi um estrondo. Quando Jó declarou isso em meio àquela prova, o reino do diabo deve ter tremido nas bases, meu irmão. Não é possível esse cara nessa condição. O futuro de Jó, que ele conquistou, ele não sabia que tinha aquele futuro para ele, quando ele está passando no vale da sombra e da morte. Irmão, sabe o que eu quero te dizer? Não desista. Não desista, porque aquele que em nós começou a boa obra, vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Aí hajam parábolas. Irmão, você já viu um diamante quando ele é pego lá numa mina, sei lá de onde vem o diamante? Você já viu como é que ele é? Quando você pega ele assim, isso aqui é um diamante, mas ninguém diz, ninguém dá valor àquilo. Depois de passar por temperaturas, polimento, ser triturado o negócio, quando está todo lapidado, põe numa joalheria, todo mundo quer. E não importa o preço, se o camarada tem dinheiro, ele vai lá e compra. Mas quando tirou ele da mina, ninguém queria ele. Muita gente já deve ter chutado pedra de diamante por aí, só porque ela não estava lapidada. Assim somos nós, irmão. Se não formos lapidados, se não aguentarmos a pressão, ser esmerilhado, ser machucado mesmo, se não aguentarmos, somos apenas pedras junto com outras pedras, só serve para ser chutado. Esse é um processo tremendo. Então, Jó, que esse homem conquistou? Deus aperfeiçoou a obra na vida de Jó, mas como? Com dificuldades que jogou sobre ele, com lutas, com provas, com as doenças que jogou em cima dele, permitindo o diabo lançar aquelas doenças. E tem mais, e o psicológico daquele homem? Eu não me recordo agora quantos filhos Jó tinha, se era 7. Alguém lembra? 10 filhos, Jó tinha 10 filhos. Você sabe o que é o homem? Está tudo bem, tudo tranquilo, daqui a pouco os filhos estão lá dentro de uma casa, até comemorando um banquete, daqui a pouco chega um homem: Jó, sabe teus filhos que estavam dentro de uma casa? Caramba, cara, entrou um vento dentro da casa, soltou as paredes e o teto soterrou os teus 10 filhos, não sobrou nenhum. Você está pensando que Jó estava se doendo, chorando, lamentando, porque tinha perdido 7.000 camelos? 5.000 junto a não sei de quê? E os filhos dele? Jó amava tanto aqueles filhos que oferecia sacrifício por eles, achando que eles pudessem ter pecado. Ele fazia isso tanto por temor a Deus, mas ele fazia isso também por amor aos filhos. 10 filhos perdidos porque um telhado caiu? Chama os engenheiros para ver esse telhado. Os engenheiros vão dizer assim: caramba, não tinha como isso aqui cair. Entende, meu irmão? E Jó está vendo que verdadeiramente o que está acontecendo sobre ele, como ele está sendo pisado, como ele está sendo massacrado, como ele está sendo triturado, tudo que está acontecendo, Jó está olhando e está vendo, tudo é sobrenatural. Às vezes ele questiona: mas que mal eu fiz? Maldito o dia que se disse que nasceu um homem. Por que tu, Senhor Deus, não me mataste no ventre da minha mãe? Ele está lamentando a sua dor, a sua mágoa, as suas desgraças, mas ele não está blasfemando do nome do Senhor. Então, meu irmão, Jó só conheceu o seu futuro porque não desistiu daquilo que sabia ser fundamentado no seu presente. Cá entre nós, deixa eu só abrir um parênteses, já que eu falei a palavra fundamentado. Alguns por aí nos chamam de fundamentalistas. Irmão, e quando alguém diz assim: mas vocês são fundamentalistas, você diz assim: exatamente, somos os mais fundamentalistas que o mundo já conheceu, e estamos fundamentados no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não abrimos mão dessa base, custe o que custar, morreremos nela. Somos fundamentalistas, sim. Agora, irmão, veja a vida de Moisés. Quando Deus aparece naquela sarça,
Moisés, segundo alguns historiadores, fica, caramba, será que é Deus mesmo? Tá, mas enfim, ele segue, Deus dá aqueles sinais todos, ele vai embora, chega no Egito, ele se depara com manda a primeira praga, Faraó endurece o coração, não acontece nada, as coisas apertam, e o povo de Moisés o cerca. Foi isso que tu vieste fazer aqui? Já não tínhamos trabalho suficiente, sabe por quê? Porque o Faraó mandou dobrar o trabalho do povo. Eles estão ociosos, estão dando ouvido a Moisés, dobra o trabalho deles, manda eles fazerem porções maiores, o que se fornecia para eles não fornece, manda eles irem buscar, aí o povo se revolta contra Moisés. Moisés poderia pegar o cajado deles e dizer assim, não quero saber de mais nada não, vou viver a minha vida, e ir embora. Mas irmão, quem tem um chamado de Deus, não dá ouvidos à voz de um povo. Quem tem chamado de Deus, só dá ouvidos à voz de Deus. Todos aqueles que blasfemaram contra Moisés, o que aconteceu com eles? Caíram mortos no deserto. Simplesmente isso. Questionaram e tal, então um monte de coisa. Mas Moisés seguiu, e Moisés foi na sua carreira até o fim. Você sabe o que é, irmão? Aquela glória do Mar Vermelho? Você tem ideia do que transformou-se o ser de Moisés depois que passou pelo Mar Vermelho? Mas o Mar Vermelho só iria abrir depois de ele aguentar aquele povo reclamando com ele no deserto, depois dele ter que encarar Faraó ameaçando ele de morte. Ou seja, irmão, não desista nas suas guerras, não desista nas suas lutas, não desista nesse estágio intermediário, enquanto o Senhor Deus não te revelar a frase, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, meu irmão, vai em frente, não para, tem muita coisa pela frente para ser conquistada, muita coisa, irmão. Eu comecei nesse evangelho com 20 e poucos anos, hoje estou com 48, e quanta gente já parou, quanta gente diz assim, vou dar um tempo, e foi dar um tempo, e nunca mais voltou, porque está arriscado a pessoa querer dar um tempo de Jesus, e Jesus também resolver dar um tempo dela, e quando o tempo da pessoa acaba, o de Jesus não acaba, porque Jesus não é palhaço, ele vem e diz assim, ei, vem e segue-me, quem começa a seguir Jesus, não pode parar mais, nem sempre há uma placa de retorno, não vale a pena arriscar. Então, Moisés passou por lutas, Moisés passou por aflições, Moisés foi lá, ficou um tempão lá para libertar o povo, voltou carregando esse povo pelo deserto, e sabe o que Moisés fez? Moisés tinha deixado a sua família, sua mulher e seus filhos lá com Jetro, seu sogro, lá em Midian. Todo mundo, irmão, tem aflições, todo mundo tem lutas. Você só vai conhecer o que Deus preparou para você no futuro, se você não desistir dele no presente. Seja obstinado, irmão, mais do que Faraó. Eu sou mais obstinado do que Faraó. Eu sou obstinado em acreditar no que a Bíblia diz. Não interessa o que esteja acontecendo comigo, eu já propus no meu coração que eu vou crer nessa escritura, custe o que custar, e eu já falei, se não existir um Deus nos céus, eu vou morrer em vão, mas se existir, eu vou morrer buscando esse Deus, eu vou morrer com um projeto de servir esse Deus, eu já determinei isso na minha vida. Davi olhou diante dele e viu um gigantão. Se Davi olhasse e dissesse como todo mundo disse, né? Não dá para guerrear contra esse homem. O cara é guerreiro desde a sua mocidade. Se ele negasse o impulso que o Espírito Santo colocou dentro dele. A Bíblia não entra em detalhes. De repente Davi mesmo não tinha tanta experiência de saber que Deus estava falando com ele, para ter alguns detalhes, para que ele pudesse narrar alguns detalhes. Mas o fato é que ninguém encara um gigante se Deus não for com ele. Ninguém encara um gigante se não tiver ouvido a voz de Deus. Ninguém desafia Faraó se não tiver ouvido a voz de Deus. É a voz de Deus que nos dá a força que precisamos para vencer os inimigos.
Sem ouvir Deus, nós não vamos a lugar nenhum, meu irmão. Nossos irmãos sabiam, estavam acostumados a ouvir as coisas de Deus. Por isso, o Coliseu Romano traz a história deles até hoje. Por isso, nós dizemos que os nossos irmãos venceram, a igreja venceu dentro do Coliseu. Porque eles estavam acostumados a ouvir a voz de Deus. Quem não está acostumado a ouvir a voz de Deus é fraco. Quem não tem sensibilidade de nada, com quem Deus não fala nada, não é servo de Deus. Porque a Bíblia diz que se nós não tivermos o Espírito de Deus, não pertencemos a Ele. E se alguém tem o Espírito Santo dentro de si, esse Espírito fala contigo. Ou ele vai ficar aí habitando para quê? É para te guiar, para te orientar. A missão do Espírito Santo não é te guardar em pelejas não, sabia? Deus envia os anjos ministradores a respeito dos que hão de herdar a vida eterna. O papel do Espírito Santo é outro, mais profundo, falar contigo, te ensinar, abrir entendimento. Você precisa se exercitar e aprender a ouvir Deus, porque certamente Ele está falando. Tudo é um aprendizado. Só que tem pessoas que trilham 500 anos no Evangelho e não aprendem a ouvir, porque não se preocuparam em se trancar no seu canto e aprender a dizer para o Espírito Santo o seguinte: Espírito de Deus, me ensina o som da tua voz. Tem gente que não está nem aí para isso e não aprende. O teu futuro, meu irmão, depende de ouvir Deus. Então, Davi olhou aquele gigante e poderia ter desistido, como tanta gente desistiu, mas ele seguiu aquele estímulo espiritual que ele conhecia. Ele sabia que aquilo era uma força, foi a força que o deu a derrotar o leão e o urso. Ele sentiu aquele toque e ele foi em busca do gigante. Mas se ele tivesse desistido, que história nós teríamos hoje? Sei lá, qualquer outra. Menos que o Deus de Israel faz notório o seu nome em todas as congregações do mundo. Davi não desistiu, ele conheceu o futuro que Deus preparou para ele. Agora, irmão, voltando aqui na história do rei Saul. O rei Saul, esse precisava desistir de uma coisa, e ele não desistiu. É o seu orgulho, a sua vaidade. Quando ele diz logo aqui, olha, no verso 24, pequei e transgredi o mandamento do Senhor, as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Temi o povo e dei ouvidos à sua voz. O fato de Saul temer alguma coisa o fez voltar atrás de uma palavra de Deus que ele sabia ter recebido. Irmão, você foi chamado para temer Deus. Você foi chamado para ouvir Deus. Você foi chamado para receber o toque do Espírito Santo. Então, irmão, atente para isso. Cuidado com outras vozes, por mais sábias que elas pareçam, por mais íntimas que elas se demonstrem, por mais amigas, amáveis e amigáveis. Você precisa atentar para a diferença do som da voz de Deus, que muitas vezes, muitas pessoas, até bem intencionadas, até que nos amam, nos vêm com todo o conselho singelo de caminhos que nós vamos encontrar a paz, a brisa, a bonança e a mansidão. Só que se atentarmos para a voz de Deus, Ele nos quer na guerra renhida, no campo de batalha, sangrando e atravessando a sua espada na garganta dos adversários. Você precisa, irmão, você precisa disso, porque Saul aqui diz assim: eu temi o povo e dei ouvidos à sua voz, mas ele já tinha antes uma palavra, e isso é que pesou para a sua reprovação.
Se você, irmão, já tem uma palavra de Deus, já sabe como deve se comportar e se comporta de forma diferente, essa rejeição à palavra de Deus, isso é muito fatal. É muito difícil de se recobrar os sentidos de uma situação dessa. Aí ele diz: agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Mas Samuel disse assim: não tornarei contigo, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele já te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Aí parece que Saul está dando uma equilibrada, né? Querendo se redimir, mas lá no verso 30, disse Saul: pequei, honra-me porém agora, onde? Diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul e adorou. Ora, pequei, honra-me diante dos anciãos de Israel, diante do meu povo. Ele está querendo um destaque diante de Deus? Ele está com o rosto em pó suplicando? Não, Samuel, suplica por mim, clama por mim, porque Samuel, eu estou perdido, estou em fel de amargura. Não, vem cá comigo, porque se você vier comigo, o povo de Israel, os anciãos, eles vão ver que tu ainda está comigo. Vamos lá fazer essa adoração, e assim eu vou mais uma vez fazer esse cartão postal diante da cara do povo, e eles vão permanecer comigo achando que está tudo bem. O que Saul quer? Ele quer uma aparência, o seu orgulho. Ele está recebendo uma palavra: olha, o Senhor já te rejeitou e já entregou o teu reino a outro teu companheiro, a outro melhor do que você, e você já não é mais o rei. Ele rasga o manto de Samuel, e Samuel diz: assim o Senhor rasgou de ti o reino, já buscou outro, você não é. E ele continua lutando contra a palavra do Senhor. Lutou quando diz que deu ouvidos ao povo, guardou o que deveria ter sido morto, ele guardou, poupou a vida do rei, e agora ele continua de novo lutando contra Deus. Samuel está dizendo: Deus rasgou de ti o reino, você não sobreviverá, você não será mais rei de Israel. Não, vem cá e honra-me diante do meu povo. Eu quero continuar na aparência de rei. Não é um homem obstinado a rejeitar a palavra do Senhor? Irmão, esse é o perigo que nós temos que atentar. Se Deus me olhar e me aprovar e me projetar, muito que bem. Se Deus me olhar, me reprovar e me destituir, muito que bem. Eu me enquadro tanto na palavra que Deus me exalta, quanto me enquadro na palavra que Deus me envergonha. Se eu estiver enquadrado na palavra de Deus que me envergonha, ainda ali estarei no centro da vontade do meu Deus. Mas tem pessoas que não entendem que sobre si tem que prevalecer a palavra de Deus. Se Deus te diz: tu é um maldito, tu se coloca como um maldito e vive com o rosto em terra, até que Deus tenha misericórdia de ti. Mas tem pessoas que recebem a palavra de Deus, que esmaga, que machuca, que pisa, e ainda querem permanecer como se estivessem nos seus altos pedestais. Se Deus diz que você não presta, que você não vale nada, se coloque como tal, e você vai estar, sabe aonde? No centro da vontade de Deus. E Deus vai ter misericórdia. Mas se Ele diz que você está fora e você insiste em querer estar no trono, aí Ele vai te abater, vai te levar para a cova. Deus levanta, Deus abate. Mas a Escritura diz que o Senhor Deus se manifesta ao contrito e abatido de espírito. Então, irmão, quando Deus disser que você está nessa condição, coloque-se como tal, porque é só aí que você vai encontrar misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda. Se confessarmos, qual é a atitude que temos que ter? Deus,
tem misericórdia da minha alma, que eu sou pó e cinza, eu não posso nem levantar os meus olhos, eu tenho que ficar com a cara aqui no chão. Deus tem misericórdia de mim, porque eu sei que eu sou um pecador, me perdoa. Jesus vai dizer: levanta-te aí, meu servo, tu não é mais meu servo, tu é meu filho, vem, senta na mesa comigo. Irmão, nós precisamos nos enquadrar na palavra de Deus. Quando nos exalta, bendito seja o nome do Senhor, o Senhor me exaltou. Quando me abate, bendito seja o nome do Senhor, Ele me abateu. E quem se coloca diante daquilo, quem se enquadra naquilo que Deus fala, está sempre no centro da sua vontade e alcança misericórdia. Mas Saul, como é que é? Eu não sou mais rei? Não, cara, vem cá, vem comigo aqui, vamos ali fazer uma adoração, porque como que eu vou ficar diante dos anciãos de Israel? Como que eu vou ficar diante do povo? Irmão, para ser cristão e ser vitorioso, tem que ter um caráter muito incrível. A postura de Saul ali deveria ser agora a seguinte: como é que é, Samuel? Não sou mais rei de Israel? Ele tinha que chegar com a sua coroa na mão lá no meio do povo. Anciãos, estou entregando a coroa. Está aqui, Samuel. Eu não sou mais rei de Israel, assim disse o Senhor. Estou indo para casa. Era isso que ele tinha que fazer. Simplesmente isso. Mas a sua obstinação o fez desistir. Quem sabe que futuros ainda existiriam para Saul, porque uma coisa eu tenho certeza absoluta, que o chamado de Deus inicial de Saul não era que no fim da sua história ele visse os seus filhos caindo a espada diante de si, e ainda ele mesmo, com medo dos inimigos, tivesse que se deitar sobre a própria espada e suicidar-se. Esse não era o projeto de Deus na vida de Saul. Mas foi isso que aconteceu. Por quê? Porque ele se obstinou, ele não levou a sério. Agora, e se Saul tivesse se enquadrado? Se ele não tivesse desistido de seguir a palavra do Senhor, como os textos são claros e como Samuel fala, que futuro Deus teria para o primeiro rei de Israel? Que história nós estaríamos vendo hoje para dizer assim: caramba, o primeiro rei de Israel, nós estaríamos, será que o projeto de Deus era essa história terrível de desgraça? Para o primeiro rei de Israel, que ele levantou daquela maneira milagrosa que nós conhecemos? Por isso, irmão, então nós voltamos ao primeiro ponto. Cuidado com as suas desistências, quando você sabe daquilo que é a vontade do Senhor. Eu mesmo olho para a minha vida hoje e digo: se eu tivesse desistido, quando eu estava em umas situações terríveis, sem nenhum recurso financeiro, quase sem forças no meu corpo para me manter de pé, e nos poucos segundos que meus lábios tinham forças de fazer uma oração, eu fazia e esperava em Deus. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, libertou-me de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e me deu um novo e eterno cântico. Mas eu olho, se eu tivesse desistido, quantos hoje estariam sepultados por causa da minha negligência em seguir a Cristo? Quantos hoje não saltariam sequer para o futuro? Uma vez aconteceu lá na Argentina, um missionário ia passando e Deus falou assim: vai na rua tal, número tal, toca a campainha do apartamento tal. Quando ele tocou, atendeu uma mulher e o missionário então falou assim: olha, assim manda te dizer o Senhor, quando tu era jovem, eu te chamei para a minha obra e tu disse que era jovem demais. Tinha ainda que namorar, casar. Você casou, eu te chamei para a obra, você disse que tinha que cuidar do seu marido, dos seus filhos. Eu te chamei e você, a mulher sempre, o profeta foi dizendo que ela sempre apresentava uma desculpa. Aí de repente ela diz assim: olha, por tua culpa, fala um número lá imenso,
Parece, por tua culpa 200 milhões de argentinos, ou 200 mil argentinos, baixarão ao inferno por tua culpa, mas naquele grande dia você vai me dar conta de cada um deles. E foi embora, a mulher fechou a porta e entrou. No dia seguinte, acharam a mulher morta. E se Deus diz que ela ia dar conta, ela deu conta. Agora, olha o que o profeta diz: por tua culpa, vou usar esse número, 200 mil argentinos baixarão ao inferno. Quer dizer que se eu tivesse desistido, por minha culpa, se eu não atentasse direitinho nos passos que Deus me tem dado, por minha culpa, vocês não estariam aqui hoje? Por minha culpa, o entendimento de vocês não teria sido aberto? Por minha culpa, muitos de vocês não estariam vivendo a glória de saber o poder que a Bíblia tem. Por minha culpa, vocês não estariam vendo que a igreja de Jesus Cristo não se curva ao Estado. Por minha culpa, vocês não teriam essa frase, Bíblia sim, Constituição não. Por minha culpa, vocês não veriam que não adianta delegado, juiz, promotor, porque a igreja é invencível. Por minha culpa, vocês não saberiam nada disso. E eu digo mesmo, essa obra, irmão, eu já tive espinhos e muitos espinhos. E quando a igreja aqui estava começando, nos primeiros anos da igreja, eu estava em um casamento, se é que aquilo se pode chamar de casamento, onde eu estava sendo completamente atormentado. Eu dizia assim: eu vou virar um marginal, eu quero ver o que essas pessoas têm a dizer de mim. Vou começar a fumar maconha e cheirar cocaína, que eu quero ver o que eles vão dizer. Eu não presto, né? Como crente eu não presto, então eu vou ser o pior lixo dessa sociedade. Só que quando eu pensei nisso, eu olhei para frente e disse assim: não, e aqueles que vêm depois de mim, o que será deles? Foi exatamente isso que eu pensei, de tão atormentado que eu fui. E eu olhei para o futuro, e nem olhei para o futuro da minha vida, olhei para o futuro da vida dos outros, e eu disse: não, eu sei o que tem dentro de mim, eu sei o conhecimento que Deus me deu, eu sei a fé que Ele me deu, e eu creio que Ele vai fazer uma obra, então eu não posso desistir, porque depois de mim vem milhões. Milhões dependem de mim, milhões vão depender da minha valentia, da minha ousadia, do polimento que Deus deu na minha língua e como Ele me transformou como pena de um destro escritor. Milhões dependem de mim e eu não desisti por causa de outros, não foi por causa de mim. De tanto que eu fui atormentado. Você sabe que há um homem de Deus íntegro, reto, buscando sempre o melhor caminho, o bem, ser chamado de vagabundo, de adúltero, de o que tu imaginar, o que tu imaginar. Mas olha, como Deus faz a sua obra. E hoje eu estou aqui. Procura pelos que me ofenderam, procura por eles. Se você os achar, lamente-se pela condição em que eles se encontrem. Mas eu não tenho nada para lamentar, eu só tenho motivo para festejar. Nos últimos dias eu tenho sido invadido de uma alegria, aleluia, Deus, fora do comum. Irmão, eu estou me sentindo um garoto de 20 e poucos anos que se converteu e está vivendo mais que o primeiro amor. É esse. E quando aquele rapaz lá da África disse: pastor, eu te via em 2053, que é quando eu partirei dessa terra. E ele disse: eu te via pregando do mesmo jeito. Eu falei: Senhor é bom, Deus é fiel. Muitos estão esperando que eu me cale, que eu me corrompa. Mas Deus já está dizendo: em 2053 você estará do mesmo jeito. Sem medir palavra, sem agradar ninguém. E tem mais, irmão, sabe o que eu tenho a pensar? Se até aqui nós já chegamos, a igreja mostrando que não se curva a ninguém, delegado de arma na minha cara, desejoso de me matar, e só fez aquilo que Deus já tinha determinado que ele faria. O irmão no final do culto aqui, irmão Cid,
me entregou, pastor, eu vi anjos aqui fortemente armados, e quando eu olhei para você, você estava com uma armadura todo fortalecido, e só estava, era que nem aquela máscara do Batman, só o nariz e a boca aparecia, foi só o que o homem fez, deu uma cabeçada no meu nariz aqui, só isso. Deus usou aquele momento, para depois ele dar tiro, e hoje a igreja está de pé, e ele? Mas se eu tivesse desistido, eu duvido que outro homem teria encarado aquele delegado como eu encarei há esses anos todos. Duvido! Mas agora na frente, eu não duvido mais, daqui para frente terão muitos mais melhores do que eu. Mas antes de mim, ninguém. Os homens que Deus mais deu do seu espírito, os homens que Deus mais fez transbordar de poder, homens que sopravam e multidão caía, homens que diziam câncer sai e saía, demônio sai e saía, homens que foram arrebatados, homens que tiveram poder de Deus transbordante, foram apertar a mão de Papa e dizer: o Papa é um grande homem de Deus. Vê se pela minha boca um dia sairá essa frase. Homens de Deus cheios do poder do Espírito Santo foram sentar na mesa de presidentes e de governadores. Tu vai ver se um dia tu vai me ver sentado com eles. Esse exemplo que eu sou, e o que Deus fará da sua igreja com a voz da restauração, se eu tivesse desistido, nada disso aconteceria. Não nessa era. Pode acontecer, porque certamente aconteceria, mas não nessa era. Vocês todos perderiam isso. Vocês todos não estariam ouvindo isso hoje. Vocês todos não estariam vendo os jornais publicar o que Deus nos deu, Bíblia sim, Constituição não. Deus nos deu e eles publicaram, porque o diabo trabalha para Deus. Mas isso é porque eu não desisti. E com isso, irmão, eu quero te dizer, não desista. Não desista, porque você não imagina o futuro que Deus te aguarda. Não desista. Não desista, meu irmão, não desista, porque Deus não desistiu de você. Há momentos de luta, há momentos de guerra. E uma vez eu estava desanimado, eu falei, vou numa igreja, eu sei que tem uma mulher de Deus lá, eu sentei lá, e foi quando eu sentei lá e a mulher virou para mim: você aí, ó, Deus manda te dizer que Ele não desistiu de você. Se não desistiu de mim, não desiste de você também não, meu irmão. Mas às vezes as coisas estão paradas, é só paulada. É só pancada, só porta fechada. Mas acredite, a hora que Jesus quiser, Ele diz: afatar. E vai abrir, meu irmão. Vai abrir, meu irmão. Vai abrir. Antes da terra prometida tem um deserto, mas na hora que a tua sede apertar, a rocha dará água. Não desista, meu irmão, não desista, acredite, não desista, não desista. Eu estava lá, eu sempre conto, receitas no bolso, meu filho doente, precisando de remédios, e olha, só paulada, meu irmão, só paulada. E eu só dizendo, eu sei que o meu Redentor vive, por fim Ele vai se levantar, sabe, meu irmão? Mas tem horas que é só paulada para você, para Deus ver se realmente, né, como diz assim: olha Israel, Deus te guiou pelo deserto, te deixou ter fome, te deixou ter sede, para provar o teu coração e ver se você sustentaria o mandamento do Senhor. Eu sustentei, meu irmão, no deserto, não desisti. E uma época que eu não tinha nada, morei até de favor, tinha que ralar para ir para um trabalho, pegando 4 ônibus, eu tinha que dormir 8 da noite, para acordar meia-noite, dormia 4 horas, de 8 a meia-noite, para levantar, porque 2 horas da manhã, eu tinha que pegar o primeiro ônibus, e trocando de ônibus 2 horas da manhã, para conseguir chegar às 5 horas da manhã, dentro da favela da Rio das Pedras. Chegava lá completamente escuro, 5 horas da manhã, para ganhar um salário, meu irmão, que mal dava para comer. E as pessoas diziam: esse trabalho não é de Deus não, os espirituais, né? Esse trabalho não é de Deus não.
Tá, mas se eu sair do trabalho, quem vai me sustentar? Resultado, meu irmão, o homem que não tinha nada, olhava à sua volta, não via nada, mas quando olhava para o céu, via tudo. O homem que não tinha carro, hoje tem carro na porta. Deixa eu falar de novo, me ouve com paciência. Tem carro na porta e tem mais. Se eu quiser, eu só ando de tanque cheio. Eu falo isso porque você precisa saber que Deus é fiel. O homem que não tinha onde reclinar a cabeça direito, hoje tem casa própria. O homem que não tinha dinheiro para comprar receita de remédio para o seu filho, hoje, se eu quiser, todo final de semana eu saio com os meus filhos para comer pizza. Sabe por quê? Porque você precisa saber que Deus é fiel, o que Ele promete, Ele cumpre, Ele é fiel. Servo de Deus não mendiga o pão. E quando Ele me chamou para essa obra, Ele me disse assim: vai fazer a minha obra, porque eu te sustentarei. O sustento de Deus extrapolou o que eu podia imaginar, meu irmão. Hoje nós temos aqui um prédio de 4 andares, com espaço suficiente, temos um estúdio, somos autônomos e temos conhecimento, tocamos instrumentos e lançamos CD, e essa espada da música vai atravessar muita garganta ainda, mas porque eu não desisti, eu não desisti, e eu quero te dizer isso, meu irmão, não desista, não desista, não desista. Muitos se abalam por causa de uma separação, e aí quando vem falar comigo, não pastor, que eu estou me separando, meu irmão, não esquenta a cabeça não, é porque Deus de repente tem outro caminho para você. Não, porque pastor, meu irmão, veja bem, você é novo na igreja, deixa eu dizer claro para você, eu também sou separado, já me separei uma vez, divorciei, etc, etc, eu sei o que é isso, meu irmão, o mundo não vai acabar. O mundo só vai acabar quando Jesus disser assim: o céu e a terra passarão, chegou a hora, aí vai passar, mas enquanto isso, haverá sol, inverno, verão, primavera, todo dia o sol vai nascer, vai se pôr, e Ele vai ser Deus na tua vida. Anda com Deus, pega as tuas lágrimas, guarda num cálice, num canto, e deixa para lá, deixa as tuas lágrimas para lá, vai sorrir com Jesus. Sabe, irmão? Todo mundo tem luta, todo mundo tem prova, e tem mais, às vezes as pessoas têm lutas que a gente até quer ajudar, e Deus põe uma barreira para a gente não ajudar, porque aquela pessoa precisa passar na luta. E tem uns que são bobos. Eu passei por uma dificuldade, ai meu Deus, o pastor nem foi na minha casa. E Jesus foi na tua casa? Ô meu irmão, tem deserto que é você e Deus. Quer dizer que você entra no vale da sombra e da morte e você quer que todo mundo vá junto contigo? O vale é teu, viva ele. E viva dando glória a Deus, que você vai ver, meu irmão. Homens de Deus são aqueles que passaram pelo vale. Homens de Deus são aqueles que conheceram a cor do dente dos leões, meu irmão, e o calor das chamas. Isso que é homem de Deus, meu irmão. Homem de Deus formadozinho por faculdade de teologia, filhinho de papai, que faz da igreja cabide de emprego. Meu irmão, meu pai não era pastor, não. Meu pai foi conhecer o evangelho comigo, eu preguei para o meu pai, ele se converteu, e após morrer, Deus mostrou que ele foi salvo. Eu não sou filho de pastor, nem neto de pastor, a minha família era toda de macumbeiro, tudo adorador de Exu, pombagira e tranca-rua. Eu frequentei dentro de terreiros vários anos da minha vida, perdi meu tempo lá. Só que quando eu vim para a luz de Jesus Cristo, eu resolvi entregar tudo mais que eu tiver. Eu falei: Jesus, todos os anos que o Senhor me der sobre essa terra agora, são teus. São teus. Então, meu irmão, não desista. Agora você vai achar que minha vida vai ser um mar de rosa porque eu sirvo a Jesus. Meu irmão, se você serve a Jesus, a tua vida vai ser um mar de espinhos. Porque são nas lutas e nas provas que se conhece o coração de um homem.
coração dos verdadeiros não é conhecido quando tudo vai bem, não, é quando tudo vai mal. Quando vem perseguição é que a gente vê quem verdadeiramente está disposto a morrer por Jesus Cristo. Espera dentro de mais alguns dias que você vai ver a placa que nós vamos colocar lá fora. Vai ser uma placa, meu irmão, que só de pessoas chegarem, eu vim para a geração de Jesus Cristo. Quando olhar a placa, muitos vão dar meia volta e vão embora. Não, não quero isso para a minha vida, não. Nós não estamos procurando, meu irmão, igreja cheia. Nós estamos procurando soldados com os quais Jesus Cristo possa contar. Então, meu irmão, para concluirmos, não desista daquilo que você já sabe ser verdadeiro, fundamentado. Será que você já não tem experiência suficiente com Deus para saber que Ele vive? Será que nós precisamos de alguma coisa para mostrar que Deus é real? Será que nós precisamos de alguma coisa para saber ainda que a Bíblia é a regra de Deus na terra para o homem? Será que nós precisamos ainda ser realimentados como crianças recém-nascidas para discernir o que é uma palavra verdadeira e uma palavra falsa? O que você tem ouvido nessa noite é verdadeiro ou falso? Se você não é capaz de discernir, meu irmão, não resta vida para você mais não. Chega numa idade dessa, depois de ouvir anos de pregação, ainda não sabe quando é Deus falando, quando é o homem, quando é o diabo. Se não sabe, vai ser enganado por alguma coisa. Então, meu irmão, concluímos, né? Saul disse: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor. Essa palavra eu quero te dizer, meu irmão, não use ela. Quando você procurar honra, não procure diante de homens, procure diante de Deus. Não procure honra diante de homens. Os homens estão me escorraçando, e grandes coisas. Quando eu entro no meu quarto para orar, aquele que fala comigo só me ama, nunca me escorraçou. Não procure honra de homens, porque homens até sem querer podem te magoar, mas Jesus traça caminhos, ainda que por vales de sombra da morte, fornalhas, chagas, ainda assim, os caminhos que Deus traça, todos são perfeitos. Então, irmão, aguenta o teu vale, não desiste, que tu verás que há um futuro glorioso te aguardando, e você vai dizer só uma coisa: verdadeiramente, só o Senhor é Deus. Até aqui nos tem ajudado, Senhor.